Boa tarde. Em primeiro lugar, vamos todos comemorar, não é? Estamos todos muito felizes que temos agora a condição material de realização do nosso projeto. De fato, a ideia do compartilhaço, que todos vocês que têm Facebook participaram, foi o primeiro impulso para a nossa reta final, e agora a gente está a poucos reais de 110%, com a perspectiva de levar o Lilo Clareto, que é um fotógrafo que é quem fez as fotos que sustentaram as recompensas e que ilustram o projeto no Catarse, para começar de uma maneira um pouco mais estruturada a parte de documentação do projeto. E agora, está certo que vamos, né? E aí mandamos para vocês o e-mail dos critérios do processo seletivo. Pedimos que os interessados em compor equipe, vocês daqui, vocês daí, que não percam a data de envio do material, que eu acho que é até dia 27, por favor, porque a gente tem vários para ler e a gente quer ler direito, né? E aí a seleção vai ser no fim de semana dos 5 e 6 de novembro, tá bom? A gente avisa o endereço direitinho. Queria agradecer muito cada um, porque, de verdade, este é um esforço que, quando a gente põe ele em números, a gente entende o quanto é um pouquinho de cada um mesmo, e a replicação nas redes e o engajamento de cada um, assim, muito bacana. Ficamos muito comovidos mesmo. Acho que a palavra boa é comovidos, porque é de movidos com, né? Então, vamos assim. Bem, e hoje eu também estou aqui muito emocionada, porque vou apresentar a Miriam Debier, que é professora aqui do Instituto de Psicologia, também professora da PUC, onde ela foi minha professora, coordenadora do Laboratório de Psicanálise e Sociedade aqui da USP e do projeto Veredas, que funciona entre aqui e a PUC. Eu estou nessa semana totalmente comovida, então vocês vão ter que me aguentar um pouco, e eu vou contar uma história que eu acho que você não vai lembrar, mas eu lembro. A Miriam foi minha professora 2 vezes na faculdade. E uma vez, ela corrigiu a minha prova e me deu 9,9. Aí, eu era bem metida e fui falar por que ela tinha feito isso comigo. E ela me respondeu, é para você continuar estudando. Cá estamos, eu estou bem obediente. Enfim, muito bem-vinda, muito obrigada. Estamos muito contentes, falo em meu nome, da Eliane e do Christian, de receber você aqui para ensinar. Obrigada. Eu agradeço demais o convite da Ilana, do Christian e da Eliane. E com vocês. Espera aqui, isso aqui era um pedaço da minha sessão que ficou lá no consultório. Desculpa. E acho uma iniciativa que quero parabenizar aí pela super iniciativa desse trabalho, que é importante do ponto de vista da política, do ponto de vista da psicanálise, né, fazer intervenções dessa ordem. Acho que esse aqui é melhor. Vocês estão ouvindo ela bem? Estão me ouvindo? Então, desculpa. Então, agora está mais alto. Então, eu fiquei pensando um pouco no que eu poderia contribuir, né? E combinei com a Ilana contar o percurso que a gente desenvolveu na psicanálise com as práticas extramuros, né? Então, eu digo nós, porque esses trabalhos a gente não faz sozinho, a gente faz sempre acompanhado das leituras da psicanálise, né, da ética e da política da psicanálise, mas não só, né, acompanhado também
de outros autores que falam das ciências políticas, que falam da sociologia, que falam, enfim, de outras perspectivas que podem iluminar, sim, né, o modo como a psicanálise está pensando e nos dá caminhos. Né? Então, além da parceria desses vários campos, né, esses trabalhos só se dão na parceria com os próprios agentes que estão no campo em que a gente está trabalhando. Né? No nosso caso, né, no caso das nossas equipes, eu tenho muito a agradecer aos adolescentes em conflito com a lei, com quem eu trabalhei longamente, com as pessoas, moradores de comunidades empobrecidas e à margem das benesses aí da sociedade, né? E também por muitos anos aos imigrantes e refugiados, né, com quem nós temos desenvolvido trabalhos bastante, com uma equipe bastante diversificada, bastante grande, e que podemos, contato com essas pessoas todas, né, nos deram a oportunidade de entender como é possível viver, né, em situações tão críticas, né, e de que forma que esses sujeitos bancam na sua posição e a sua forma de viver. Né? Então, eu trago aqui, num primeiro momento, né, uma certa posição onde o psicanalista vai mais aprender e escutar as formas de resistência do que propriamente aplicar as suas técnicas ou aquilo que ele já sabe. Né? Então, eu acho que grande parte dos acontecimentos, né, que a nossa equipe pôde viver nessas relações, nessas escutas, né, nos fez pensar a psicanálise, repensar alguns conceitos e construir uma trajetória aí de reflexão, que é um pouco o que eu pretendo trazer um pouco aqui para vocês, né? Nossa proposta. Então, né, em geral, eu desde cedo nomeei essas pessoas nessas trajetórias, né, de vidas secas, no sentido de pessoas das quais são extraídas, né, e excluídas a partilha dos bens materiais e culturais de uma sociedade. Né? Então, e que vão precisando de lidar com recursos cada vez mais estreitos para manter sua trajetória de sujeitos. Então, eu pensei, né, a título aí de uma certo convite à reflexão, né, mostrar um pouco dessa trajetória, que passa de uma certa ideia de um ideal de clínica que vem do consultório particular, com um modo específico de atendimento, que é aquilo que eu vou chamar da clínica do sintoma, né, para pensar a clínica do traumático, né, e todas as consequências que isso vai tendo. Então, vou começar com algumas lições que eu fui aprendendo no decorrer desse processo. Quando eu atendia adolescentes da antiga FEBEM, né, que vinham às vezes algemados aqui para a USP, para a clínica da USP, eu destaco 3 falas desses meninos. Um deles perguntou para mim, à época a FEBEM era um lugar de rebeliões violentas, né, e o discurso social sobre os adolescentes era que eles eram extremamente violentos, né, e assassinos, perigosos.
Então, uma das primeiras vezes que eu atendi um desses meninos, ele perguntou para mim, um deles me perguntou: a senhora tem medo de mim? Eu sou um menino da FEBEM. Um outro, quando eu pedi para que ele contasse um pouco da história dele, ele me pergunta: que história que você quer que eu conte? Habituado que ele estava a ser questionado sobre quantas vezes ele passou pela FEBEM, quais que delitos que ele cometeu, e prometer que ele não vai fazer mais nada disso. Né? Então, tem um discurso esperado, né, dessas pessoas, e que esse menino também me interroga. E uma terceira fala que um outro diz, quando eu tento estimular a que ele fizesse uma associação livre, né, do tipo: mas o que isso te lembra? Como assim? Me fale mais sobre isso. E ele vai dizer para mim: olha, senhora, eu não posso pensar assim como a senhora quer, porque lá onde eu vivo, eu não sobrevivo se eu pensar dessa forma. O que me levantou interrogações enormes, né? No sentido de que, será, né, que a escuta pode fragilizar alguém que vive em situações de perigo, em situações críticas, onde a sobrevivência está em jogo o tempo todo? Essa pergunta me voltou alguns anos depois, quando o Márcio Gagliato, que trabalha hoje, que também foi estudante da PUC, tem uma trajetória longa aí dos brilhantes estudantes, ex-estudantes da PUC, né, hoje, né, psicanalistas, trabalhadores do campo social e político, como Ilana, como Márcio. E Márcio estava na África, num acampamento do Congo, e ele, tentando conversar com os trabalhadores, o coordenador do projeto da Cruz Vermelha dizia para ele: olha, a gente não quer aqui que fique falando muito. Quem está aqui tem que ser herói e não ficar com esse negócio de ficar conversando muito. Né? Então, me lembro que volta e meia ele me telefonava, me escrevia e-mails, até escrevemos um artigo junto sobre esses e-mails, né, que é: bom, será, né, que esse trabalho, né, pode fragilizar, em vez de dar condições para o sujeito se recolocar numa posição de sujeito que lhe dê instrumentos e bagagem para lidar com aquilo que está acontecendo? Então, essa primeira fala, né, você tem medo de mim, é uma fala que ficou muito claro para mim, né, que a primeira perspectiva de olhar, né, quando alguém de um outro nível social, de uma outra situação, chega para conversar com um outro, né, nessas situações periféricas, das margens, é uma conversa que se dá na relação ideológica ou de discurso corrente. Ou seja, é a Madame dos Jardins, né, que conversa com o menino da FEBEM. Né? E dentro desta lógica não há escuta possível. Né? Então, um trabalho preliminar que está em jogo, né, é um desafio que vai reverter aí aquilo que a gente vai chamar de resistência, como Lacan vai falar, resistência do analista, né, no momento em que ele precisa de reverter uma certa lógica, né, ideológica no qual ele mesmo está inserido. Né. Então essa foi, né, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar quando vai realizar esse tipo de trabalho. Né? Não basta ter uma proposta de uma escuta. É preciso que haja um trabalho, né, no sentido de
construir uma relação entre que isso opere, que a escuta opere. Ela não é, nesse sentido, em nada parecida com alguém que demanda, né, uma ajuda para o seu sofrimento, porque supõe que o outro está disponível ali para lhe dar algum tipo de suporte. Um suporte de saber, um suporte de atenção. Não é o caso das pessoas que vivem cotidianamente situações de humilhação, né, situações em que o outro está lá, né, para, de uma certa forma, usufruir dos seus serviços, explorar as suas habilidades. Né? Então, é dentro desse contexto que estamos. Né? Então, nesse sentido, né, uma das lições, né, que a gente foi de cara aprendendo, né, é essa dificuldade de escuta que muitas vezes aparece sob a forma de diagnósticos precoces, né, do gênero, esse caso é para assistente social porque ele não tem, né, a pobreza se torna uma pobreza intelectual, psíquica, né, e a gente algumas vezes com uma fala intelectualizada, recoloca a ideologia, ou seja, os coloca como alguém que não tem a dizer, como alguém que não tem possibilidade de uma elaboração do seu modo de viver. Né? Um diagnóstico em psicanálise, ele é um diagnóstico realizado na escuta. Se não tem escuta, não tem diagnóstico. Então, diagnósticos precoces, né, são atuações, não são escutas. Né? Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar. Não é automático que a escuta opere. Né? Não é automático que a escuta opere, não só porque o outro tem muitas razões, tem uma experiência cotidiana de vida, né, de não esperar muita coisa do outro, e por isso ele não endereça uma demanda, né, como pela dificuldade, né, que o analista tem de escutar um outro como um sujeito, né, sendo que ele está, do ponto de vista social, na posição de domínio. Na posição, tem uma diferença de classes e uma diferença de poder que está presente ali, nessa relação, e que, se ela não for contornada, não há trabalho possível na psicanálise. E esse trabalho supõe muito mais um trabalho do analista, né, com o seu olhar sobre o outro, né, e aquilo que ele pode considerar uma pobreza, uma carência do outro, né, e não propriamente uma aposta no sujeito que está ali. Né. Uma outra lição, então, né, vou fazer um certo elencar algumas coisas para depois o que a gente quiser discutir. Não é sem consequência o sujeito está submetido a um discurso sem furo, né? Como é o discurso sobre quem são essas pessoas, que possibilidades elas têm, né? Quais as características dela. Né? Esse silenciamento, né? Esse emudecimento que a gente vê em muitas dessas situações são fruto, muitas vezes, desse lugar em que o discurso, ou as tentativas de pronunciar algum tipo de discurso, do ponto de vista dessas pessoas, essas tentativas são sistematicamente desqualificadas pelo discurso dominante, né? Que já sabe sobre ele. Já sabe se ele é um delinquente, já sabe se ele, né, se porque veio da Colômbia ele é um traficante, já sabe que porque ele está ali empobrecido, ele é, no máximo,
né, quando o discurso é muito condescendente, ele é uma vítima, né, que também é um discurso que, para a psicanálise, não serve. Então, é muito importante a gente pensar que a psicanálise, muitas vezes, não desenvolveu ainda uma forma de pensar uma clínica a partir dos discursos. Então, em função disso, a gente vem pensando num certo conceito que estamos utilizando, que chama desamparo discursivo, né? Ou seja, não só um desamparo social, não só um desamparo cultural, né? Mas um desamparo discursivo no sentido de que aquilo que ele diz, né, não tem o efeito esperado, no sentido de, né, de ter alguma ressonância no outro e alguma expectativa de que aquele discurso sobre ele promova alguma circulação, alguma outra forma de estar sendo escutado, né? Então, essa condição de estar sob desamparo discursivo, né? Ou seja, se eu digo que não há escola, que o campo social diz, claro que tem escola. Se eu digo que não há justiça, o campo social diz, claro que tem justiça. Vivemos numa sociedade de direitos democrática, certo? Errado. Não para todos, né? Então, se a gente não sai desta bolha, né, a gente não tem a menor ideia do que se passa com o outro, né? Então, é extremamente importante, né, pensar que esses sujeitos têm que ser olhados por essa ótica de não uma falta de recursos dele, né, mas uma falta de recursos de uma escuta que possa considerar essa condição. Essa condição, e daí vai mais uma coisa que a gente tem trabalhado, que é a face sociopolítica do sofrimento, né? Eu acho que a psicanálise fez todo um movimento no sentido de pensar o sofrimento neurótico, né? Freud trabalhou com as neuroses de guerra, Freud trabalhou com os impactos traumáticos, que vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, né, das situações em que o sofrimento vem, né, de fora do sujeito, né, mas toda a clínica psicanalítica foi centrada, né, no sujeito que, tendo vivido um sofrimento, constrói um sintoma a partir dele, um sintoma sedimentado sob uma fantasia, que é o que uma certa teoria de como ele pensa a relação entre o sujeito e o objeto, a sua relação com o outro, né? Então, o trabalho do Freud vai no sentido de não tanto da elucidação do sintoma, mas esse atravessamento do sintoma para a fantasia, que, por sua vez, é uma forma de sustentar a angústia. Então, para chegar no sintoma, há um processo psíquico bastante elaborado, né, em relação à angústia, né, e que supõe que o sofrimento que o sujeito está vivendo é algo que não é natural, né? É algo que é excessivo ao preço que ele teria que pagar por pertencer à civilização, né? Então, essa suposição depende de um mínimo de organização narcísica, de sustentação narcísica, né? Estamos falando aí não do excesso narcísico, mas o narcisismo enquanto a constituição do próprio eu, né? E, então, o fato desses discursos mortificantes, né, e humilhantes que o sujeito sistematicamente vive, né, ele afeta justamente uma certa desorganização no narcisismo, na organização narcísica, uma certa desarticulação nesse modo de poder sustentar
um valor a si mesmo, de tal forma que o sofrimento não seja considerado natural, né? O sofrimento da vida, e que, portanto, só cabe a ele se resignar. Isso também, então, é uma outra dimensão. O que a gente, né, tem desenvolvido, aproveito para fazer uma propaganda, que meu livro sobre o sofrimento sociopolítico vai sair agora, mês que vem. O que a gente entende, né, por essa dimensão? Né, que há uma certa estratégia política de calar o sujeito, né, interessa, né, ao poder, né, uma captura do sujeito no seu gozo, no seu desejo, né, de tal forma que ele fique silenciado. Né? Então, essas artimanhas do poder que capturam o sujeito, e uma das formas é essa captura pela naturalização do sofrimento e pelo desmonte das organizações narcísicas, né, é que a gente vai chamar de um enredamento do sujeito nas malhas do poder, de tal forma que ele acaba ficando identificado com esse lugar que o discurso o coloca, né? O lugar de resto, seja resto social, né? Seja o lixo na favela, né? Onde as pessoas muitas vezes se vestem com sacos de lixo, né? Seja como a lama, né, que percorre, que o sujeito fica elameado, tanto quanto o objeto, aquele identificado com esse próprio objeto. Né. Então, do ponto de vista de uma perspectiva de escuta, é preciso não tomar o sujeito a partir deste lugar. Né? É uma separação necessária, que por mais que ele esteja, né, identificado com esse lugar do discurso, né, não é aí, né, não é por aí que ele pode responder, né? Ele precisa de fazer uma separação, um movimento em relação a esse lugar que lhe permita ter um lugar de fala, né? Um lugar aí de onde ele tenha como instituir aí um outro discurso. Isso não se faz sozinho, né? Então, uma das questões que a gente... E não se faz, muitas vezes, numa relação só analítica, só numa relação um a um. Né? Quando a gente pretende, né, incidir num certo discurso social para poder dar lugar ao outro, um lugar de sujeito, né, ou de partilha desse sujeito dos bens culturais, né, é preciso que essa virada no discurso seja coletiva. Né? Então, é preciso pensar estratégias coletivas de elaboração do traumático. Teve um... Então, vamos dizer, o que eu estou falando aqui, né, é que a outra cena do sofrimento sociopolítico é a cena política. Né? Então, quando Lacan diz em alguns momentos, né, que o inconsciente é o político, né, há uma possibilidade da gente pensar que são as tramas políticas, né, que estão invisibilizadas, né? Então, não é aquele sujeito ou sofrimento dele, é a trama política que está invisibilizada e que não permite o sujeito se localizar em que lugar desse jogo de poder ele está colocado. Né? De tal forma que ele fica não empoderado. Né? Então, nessa direção, né, com essas, enfim, lições primeiras, né, que a gente está indicando aí brevemente,
eu queria mostrar um pouco esse percurso que a gente teve, que foi da saída, né, que eu acho que esse trabalho também está fazendo, né, do consultório particular, da clínica 1 a 1, né, para o território, né, para a ida para o território. Né. Num primeiro momento, né, fazendo uma certa recomposição aí do nosso processo, nós trabalhamos muito com a dimensão do luto. Né? Então, há uma perda, há um luto que precisa ser elaborado. Né? Então, nós vamos trabalhar na direção da elaboração do luto. Nessa dimensão, a gente foi trabalhar nas pré-condições para o luto, né? Muito baseado nas reflexões de Lacan sobre Hamlet, né? Onde ele vai trabalhar a ideia de que um luto, né? ou, vamos dizer, o registro, tanto de um nascimento como de uma morte, não é um registro que se possa fazer individualmente, né? É um processo coletivo, né? Um processo que supõe, para elaborar, seja a presença de uma pessoa nova, seja a ausência de um sujeito humano, né? É preciso, né, que toda uma reelaboração e reorganização do campo simbólico opere. E, por isso, os rituais, os registros, né, os registros de óbito, né, de nascimento, de óbito, os rituais fúnebres, né, eles têm uma função, né, uma função de dizer que algo se perdeu ali. E esta função coletiva, né, é necessária para que cada um possa, a partir disso, né, amarrar o seu próprio processo singular de elaboração desse luto. Né, a gente vê muito isso nos casos de desaparecimentos, né, dos presos políticos, né, das mortes que ficam não registradas. Essas mortes, esses efeitos, eles têm dupla intenção. Né? Uma intenção é não responder pelo crime, mas a outra intenção é lançar o outro na melancolia que o impede de ter uma palavra e uma posição política frente ao que aconteceu. Né? Então, a gente tem trabalhado, não, um dos desafios é como propiciar, né, alguns movimentos nessa direção. E, nesse sentido, a ida ao território, né, é um deslocamento, né, que eu brinco que, de forma de superação do psicanalista deslocado. Né, deslocado onde ele não tem a menor ideia do lugar onde ele está. Né, onde ele possa, fazer um deslocamento, né, para o território do outro, o território geográfico. Né? Então, vale a pena ler o que é território no Milton Santos, que é muito mais do que um lugar objetivo. Né? É um território cultural, é um território, né, libidinal, né? É um território onde pulsam formas de existência, né, com intensidades que podem não ser reconhecidas, mas que estão lá. Né? Então, nesse sentido, o estrangeiro é o psicanalista. Né? Seja tratando com os refugiados, seja tratando, né, quando o psicanalista vai no território do outro. Né? Então, nesse sentido, vamos dizer, uma estratégia, né, ou uma tática de intervenção, né, que não é a mesma tática do consultório. Né? É uma tática que diz de um outro lugar para o psicanalista e de uma outra direção para essa escuta. Né? Então, tem um texto do Bauman que ele faz uma diferença entre o viajante e o turista. Né? Certamente, não pretendemos, nesse tipo de trabalho, ser turistas que vão espiar, né,
a vida do outro, ou matar a curiosidade para ver, né, enfim, assistir à degradação do outro como um espetáculo, né. O modelo do viajante é o modelo, né, que o Benjamin, que a Gagueban vão trabalhar a partir da saga de Ulisses, né, onde o sujeito, né, vive no outro território e recolhe essas experiências do território. Então, você tem uma inversão aí do processo, né? Quem está se beneficiando, Paulo Endo, eu e vários outros, nós fizemos um ato de celebração da vida, né, no local do assassinato, no centro de São Paulo, né, com vários artistas, com vários, né, levamos aí, com os moradores de rua e com as outras pessoas da cidade, né. Então, são formas, vamos dizer, de realizar um ato e não, né, não tomar esse sujeito como aquele que só merece cuidados, mas é aquele que pode dizer, né, da sua posição, o que ele precisa, quem ele é, né. Então, nesse sentido, nossa escuta, na Casa do Imigrante, tem sido muito mais das formas de resistência que esse sujeito encontra nessas situações, que são inimagináveis para a gente pensar o que é viver, né, sem casa, com risco constante de vida, tendo perdido as famílias, pessoas que vêm da guerra, traz seus filhos, deixa para trás, né, os pais, que sabem que estão na situação de guerra, que muitas vezes, porque eles fugiram, foram mortos, né? Então, são situações inimagináveis, né, dentro, vamos dizer, de uma certa construção fantasmática que temos em comum quem não está vivendo sobre isso, né? Então, no entanto, se essas pessoas estão vivendo lá, é porque elas construíram um modo de poder viver nas ruas, de poder viver, né, na guerra, de poder viver tendo, né, fugido dessas situações e muitas vezes deixado para trás, né, as pessoas que lhes eram mais queridas. Então, é com esse tipo de questão que a gente tem trabalhado. Então, nesse sentido, né, nessa articulação entre o luto, que a gente percebeu que a elaboração desses lutos todos, né, vai demorar a vida inteira, né? Se, vamos dizer, a elaboração do luto está num horizonte, ela não é um objetivo mais imediato do trabalho, né? Ela não é uma direção no primeiro processo do trabalho, né? Também, muitas vezes, essa construção de uma narrativa, e aí a gente vai beber desses autores, né, do Benjamin, que trabalhou bastante isso, da Gagueban, né, a construção da narrativa, a construção do endereçamento, né, muitas vezes ela também é uma construção, ela não está posta, ela não está dada, né. Então, e nesse sentido, pensar, né, que há ali uma condição, né, uma condição traumática em andamento, vou dizer um pouco mais o que a gente tem pensado sobre isso, vai possibilitar a gente desenvolver um trabalho muito mais no sentido do sujeito se apropriar do processo que ele já fez para poder viver naquela circunstância e vamos dizer, num detalhe bastante singular, criar um alvo de referência de trabalho para o futuro, né? Então, um exemplo, né, de um menino que
viu a sua casa ser queimada com a família dentro. E ele e o irmão chegaram na casa, eles combinam de que cada um foge por um lado, né, para pelo menos um poder sobreviver. E aí, né, ele chega torturado, né, por essas situações todas, mas no momento em que ele fala, bom, nesse momento o que eu quero é achar o meu irmão, né? Isso dá para ele um ponto por onde começar uma outra trajetória, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha muito mais no sentido de esquecer do que de lembrar, né? No sentido muito mais, né, o que é o recalcamento? Né, o recalcamento é esquecer e esquecer que esqueceu, né? Então, o recalcado é um duplo esquecimento, né? O traumático é a impossibilidade de esquecer, né? É não poder não recordar, né? Ou seja, aquilo fica presente o tempo todo na cabeça do sujeito, sem que ele possa se movimentar dentro desse processo, né? Então, a ideia, né, nesse sentido de um deslocamento desse sujeito desse lugar, é, a partir de algo da história dele, que ele possa localizar um ponto a partir de onde ele possa começar uma outra trajetória, né? Um outro queria... ele via que não tinha notícia nenhuma do que acontecia no país dele. Aqui, ninguém nem sabia que o país dele existia. Então, ele começou a se dedicar a contar que o país dele existia e a contar as atrocidades que aconteciam aquilo em tudo quanto era lugar da mídia, né, buscando informar. Esse passou a ser o mote dele. Um outro menino que viu seus pais serem assassinados na Colômbia, professores universitários, aí ele foge, ele resolve, então, que, bom, já que só sobrou ele da família, ele vai querer estudar e quem sabe também querer ser professor, né? Então, isso também, o que eu estou querendo dizer, assim, que tem... As saídas são singulares, mas muito mais do que o processo, né, de elaborar tudo isso que aconteceu, que pelas várias... Né, a gente fez vários trabalhos, inclusive com quem estava há muito tempo distante, né, os exilados da Argentina, 40 anos depois, eles ainda estão elaborando o que foi aquele momento da saída, a fuga, né? Então, é um processo que não vai acabar, né? Então, né, vamos dizer, a intervenção possível, né, num momento, né, que recupera ali um lugar né, de sujeito, de desejo para aquele sujeito, né, é muitas vezes encontrar esse ponto, né, no detalhe de cada história, a partir do qual ele vai, né, ele vai dar andamento a um processo, né? Então, nesse sentido, a gente, né, faz uma certa crítica, né, a uma ideia de traumático. Quando a gente está falando de traumático, não é o traumático do estresse pós-traumático, né? Muito pelo contrário, essa dimensão que há um acontecimento traumático, né? E que, portanto, o sujeito não consegue responder a esse acontecimento, ele generaliza, né, o sofrimento, ele coloca a força no acontecimento, não no sujeito, né, e ele despolitiza o acontecimento. Ou seja, o acontecimento está dado, o problema é o sujeito, né? Então, nesses processos, para que o sujeito tome força, né, a dimensão do acontecimento, que eu chamo de violento e não de traumático, né, é que está em jogo
na medida em que, como acontecimento violento, ele tenta dizer de uma verdade que se une ao saber, onde o sujeito não tem a menor entrada de poder dizer do que naquele sofrimento lhe é particular. Né? Ele tem uma consistência de uma verdade que não precisa de um sujeito. Ele é o acontecimento traumático. Né? Quando a gente está dizendo traumático aqui, a gente faz uma torção justamente dessa ideia. Traumático em psicanálise, né? Esse tipo de traumático, um fato que gerou um sofrimento e daí uma neurose, é a primeira teoria do trauma do Freud, onde antes dele se tornar psicanalista. Né? O traumático ele vai ser retomado na teoria a partir do desamparo fundamental que ocupa o sujeito, um sujeito que não tem uma essência, né, e que é habitado por um vazio, por um traumático, né, o Lacan vai brincar com essa palavra. Né? Então, o traumático ele é constitutivo do sujeito, ele não é um acidente, ele não é um acontecimento. Né? E não só daquele sujeito, todos nós somos habitados por esse vazio, né? Por esse buraco, né? Em torno do qual, né, se faz um trabalho de contornar o buraco com o simbólico, com o imaginário. E já está na... Não, só queria ver se estava gravando, porque eu não sei se está gravando ali. Tá. Então, quer dizer... então, o traumático que eu estou querendo dizer é que ele não é só dessas pessoas, ele é algo de todos, né? E que houve, né, pela circunstância violenta, né, que o sujeito não tem que se implicar com essa violência, né, com a violência do outro, ele tem que se implicar com o trabalho psíquico dele, e não com a violência que o outro cometeu contra ele, que também é uma discussão que volta e meia eu vejo equivocada. Né? Que implicação é essa se o outro me torturou? Eu tenho que me implicar porque você se meteu a ficar contra o governo, então essa é se implicar com as consequências. Não, isso é um absurdo. Né? Implicação não é isso. Né? Quem tem que se implicar, ter torturado, é o torturador. Né? A situação política, né, que quem está lutando por um outro tipo de governo, de poder e tal, ele tem que se implicar com essa luta dele, e não com a violência do outro. Né? E mesmo nesse sentido, né, um acontecimento violento, né, uma coisa que a gente sempre discuta na questão do Estatuto do Refugiado, que é dado um certo estatuto político para o refugiado, mas não para o imigrante e não para aqueles que sofrem catástrofes catástrofes naturais. Né? Então, o lapso é verdadeiro. Não, então a gente discute. A gente discute isso, quer dizer, uma catástrofe, como acontece no Haiti, ou nem podemos chamar, no caso do Belo Monte, uma catástrofe natural, né? Mas mesmo uma catástrofe, um terremoto, quem é mais afetado por esse terremoto, né, não são todos, certos países, certos segmentos de população desses países. Então, né, mesmo nessas situações, né, de pobreza, a imigração pela pobreza, a imigração pela... Eu estou falando da imigração porque é da experiência, enfim, onde a gente tem trabalhado mais, mas que eu acho que dá para fazer alguns paralelos. Então, a ideia é, né, de pensar que essa cena política, né, que engendra, né, que sustenta essa violência, que abre a dimensão do vazio, porque ela desarticula o sujeito do seu campo simbólico, da sua fantasia, né, ela precisa estar em jogo para o sujeito não ficar com a fragilidade. Né? Então, não é que ele é frágil e não pôde suportar as agruras da vida. Né? Então, nesse sentido, é bem diferente do estresse pós-traumático.
né? Eu acho que a gente tem, nesse sentido, que retomar o que é trauma em psicanálise, né? Essa dimensão constitutiva de cada um, né? E que, né, qualquer um de nós, se tem sistematicamente, né, é desprovido das balizas simbólicas e culturais que organizam o seu mundo, ele vai ficar sob exposição traumática, ou seja, sob a exposição a uma angústia onde ele não tem um apoio simbólico para poder estabelecer uma fantasia, né, construir a sua fantasia e buscar, nesse sentido, uma forma de elaborar a angústia que está ali colocada. Né? Então, nessa via, então, vamos dizer, o trabalho é no sentido de recuperar, né, os rastros daquele sujeito que está lá, né, mas que, nesse momento, está desarticulado do seu, né, da sua trajetória e do valor dessa trajetória. Né? Então, escutar essa trajetória com o valor dela, ele tem um efeito, né, reorganizador, né, desse contorno simbólico onde o sujeito pode, né, trazer ali elementos que, esses sim, estavam obscurecidos, né, pela cena violenta, né, pelo acontecimento violento. Então, vamos dizer, cada um tem uma comida que ele pode fazer do seu modo. Me lembro de uma menina que, né, que engravidou de um estupro na vinda para o Brasil, dos colegas que também estavam fugindo, né, e que, num dado momento, ela ficava, né, muito sem ter o que dizer, né, muito sem querer contato com ninguém, até que, num dado momento, ela resolveu querer um suco, né, de uma coisa lá qualquer, uma fruta que a gente não conhecia, né, e que muitas vezes foi, para que isso, que detalhe, né, que capricho de grávida. E, no entanto, era o ponto onde ela podia recuperar os cuidados que ela teria se tivesse no país dela, se tivesse, né, junto à cultura dela, se tivesse, enfim. Né, então, ir atrás desse suco, né, dessa fruta, né, se torna uma trajetória feita com ela, vital, para que ela possa lembrar quem ela é. Né, no sentido de recuperar, por esse fio, o processo dela, que foi brutalmente interrompido pelos acontecimentos. Né, então, esse corte, né, que as situações violentas operam, né, no processo do sujeito, que precisa de uma certa incidência, aí, uma certa escuta disso. Né, outra coisa que também... Né, estou dando alguns exemplos um pouco para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Né? É de uma moça que não tinha dinheiro para nada, né? Estava aqui sem documento, sem nada, e que ganhou lá um dinheirinho da venda de umas pulseirinhas que ela fez e resolve ir fazer as unhas. Isso provocou uma revolta na instituição. Ai, que coisa fútil. Né? Como assim? Né? Que coisa com tantas necessidades importantes, né? Para suprir. Como que ela vai fazer unha? Né? A gente defendeu até o fim, né? Bancou com ela que fazer unha era fundamental. Né? Enquanto uma forma desse lembrar, né, sua condição de mulher, lembrar sua forma de sedução, sei lá eu o que lembrou para ela, entendeu? Mas alguma coisa de muito importante
tinha ali, que a gente pode entender ou não, não interessa, mas que valia a pena apostar junto com ela, que era importante esse detalhe, que ela, né, bancasse isso como uma forma de sair desse lugar do que está dilacerado, ou dessa condição de um ser de necessidade, não de desejo, que precisa de coisas, e não de, né, desses apoios simbólicos, dessa recuperação dessa própria história, que ficou enlameada, né, pelos acontecimentos. Então, né, a gente tem visto, né, que a forma de lidar com a angústia, que esse tipo né, de aposta, né, nessas direções, por mais descabidas que apareçam, né, que possam parecer para o senso comum, né, mas isso é fundamental para isso que a gente chama do sujeito se recolocar num lugar de fala, né, porque essa angústia que desarvora, que não é a angústia do sintoma, que está localizado numa cena, numa fantasia, ela justamente dilacera, né, e ela desorganiza o sujeito, né. Por onde ele vai organizar, a gente não sabe, só nos cabe acompanhar esse processo e apostar que no que ele está sugerindo tem ali uma verdade sobre ele, por onde o caminho que ele precisa seguir. Vocês parecem muito absurdo para vocês, mas estou colocando um pouco, né, essa dimensão aí do que a gente está entendendo, né, de elaboração do traumático, a partir de um ponto, de um detalhe. Bom, vou falar mais uns minutinhos e daí a gente conversa. Eu queria trazer como exemplos de intervenções, né, duas situações também, né? Uma situação que é do filme Almodóvar, que chama Fale com Ela, né? Não sei se vocês lembram desse filme. Nesse filme, uma menina está em coma, entra em coma, e todo mundo diz que não adianta falar com ela, porque ela não escuta, né? E esse enfermeiro, né, não só fala com ela, conta caso, põe ela no sol, enfeita, acha ela linda de morrer, e fica o tempo todo investindo nela, que está lá, aparentemente, né, indiferente ao tudo que estava ao seu redor. Até não sei se vocês lembram do filme, vou contar, mas vale a pena ver assim mesmo, é um filme. Ele transa com ela engravida, e o final do filme é que ela acorda do coma, tem a criança, né, e ele é preso como estuprador e condenado, né. Então, eu acho que paga um preço quem escuta, quem não está, né, quem não está decretado como emudecido, né, e essa aposta que tem ali, né, ou seja, que mesmo que pareça que a gente não está fazendo nada, né, que tem ali um sujeito que uma hora qualquer vai mostrar a que veio. Uma outra cena que eu gosto de trabalhar desse outro tipo de intervenção é a cena de uma peça que chama Despertar da Primavera, né, que o Lacan faz alguns comentários. Particularmente a cena do cemitério, né? Não sei se todos leram, mas, enfim, é a história do percurso de 4 adolescentes, e que nesse percurso um deles está
foge de um reformatório, né, uma peça de 1800 e pouco, então chama reformatório, porque ele foi também acusado de ter estuprado uma menina que morreu no parto. Né? A gente vai ver que morreu num aborto que foi feito à sua revelia. E ele sabe disso, ele fica extremamente culpado e ele quer se suicidar. Né? E a cena do cemitério é justamente um outro garoto que já tinha se suicidado, convidando ele para a mesma direção. E daí aparece a figura que chama o homem mascarado, né? E ele faz várias intervenções, né, nesse momento, vamos dizer, de crise, de urgência, né, em que o desespero do rapaz, né, era intenso. Né? E eu acho muito interessante mostrar essas passagens. Deixa eu ver aqui onde se eu conto. Num primeiro momento, ele vai dizer pro fantasminha, né, do outro, o outro que já tinha suicidado, que estava convidando. Ele vai dizer: vai embora, né, guarde suas fantasias para você mesmo. E vai dizer para o Melchior, que é o garoto: você está tremendo de frio e de fome. Vamos sair daqui que você está precisando de uma sopa. Então, né, uma das coisas que a gente tem pensado nessas situações de urgência é o intervalo entre o tempo né, o momento de ver e o tempo de concluir. Né? Então, ou seja, ter um espaço, criar um espaço entre um e outro, né, para que o tempo de compreender possa começar a se processar. Né? Então, esse espaço que ele vai trazer. Né? Daí o Melchior pergunta para ele: mas quem é o senhor? O senhor não vai me dizer quem é? O senhor é meu pai? Ele diz: não, eu não sou seu pai. O seu pai, a essas horas, está se consolando da sua ausência nos braços da sua mãe. Eu acho esse diálogo dos dois, assim, ele é muito preciso nas intervenções que ele vai fazer em relação ao menino. Não dá para contar com o outro. Né? Nesse momento, você vai precisar de contar com o que você tem. Esquece isso. Né? Mas ele também faz uma outra coisa. Ele diz: posso te dizer uma coisa? Aquela menina que ia ter uma criança perfeita, e eles dois iam estar ótimos. Se não fosse a intervenção da madre, quem fez o aborto foi, em nome da moral, foi a madre. Né? Ela morreu do aborto, não foi do parto, não foi do... Né? Então, você não tem nada a ver com a morte dela. Né? Então, eu achei... e ele diz no sentido: cada um fica com a sua parte. Né? Para você, o garoto que já tinha morrido, a consciência calma de não ter nada. Para nós, a dúvida é angustiante em relação a tudo. Então, enfim, né, acho que o que está em jogo aí nesses trabalhos que a gente tem desenvolvido é como poder intervir de forma a que o sujeito possa contar-se. Né? Nesse sentido, estamos falando de uma separação, né? De mais uma perda. Né? Falar: já perdeu tudo? Já. Não. Ele tem que perder mais alguma coisa, que é essa fascinação pelo acontecimento, para que ele possa, né? E separar, né? Se engendrar, se inventar, né? Se contar entre os outros, para poder contar, né? Para poder falar, né, quem ele é, do que se trata, enfim, o que ele viveu, né? Muito mais nessa linha, né, de um foco, do que, vamos dizer, tanto né, no que perdeu, digamos assim. Claro que a gente vai encontrar nessas situações
muitos tipos de processos em andamento, né? Então, não tem um padrão, todo mundo vai estar desse jeito, daquele jeito, né? Então, o que a gente vai poder acompanhar é, né, um pouco nessa diversidade, né, que modos aí de experiência, que modalidades de experiências que foram se construindo nessa situação em que eles estão. E, nesse sentido, né, a gente está trabalhando tanto com um sujeito do desejo, como com a recuperação do lugar político para esse sujeito. Então, queria deixar aí essas ideias para a gente conversar um pouco. Vai ser muito difícil eu deixar vocês falarem, porque eu fiquei cheia de perguntas, mas eu vou me controlar aqui. Miriam, primeiro queria te agradecer muito, muito, porque a tua fala vem ao encontro de impasses que nós temos na formulação do que é isso que a gente está chamando de clínica do cuidado, propõe caminhos que são avanços fundamentais para a gente, que é assim, a gente tem falado disso dessa maneira que é, bom, depois do reconhecimento da diversidade da cultura, depois do reconhecimento que inclui práticas que não são etnocêntricas e que são o alargamento, eu tenho dito isso assim, levar às últimas consequências o que escuta quer dizer, que é estar diante de um outro que vai falar de si, não a partir do meu léxico, né? Enfim, depois disso, como cuida, né? Como trata do que a gente está chamando de sofrimento. Então, acho que eu fiz aqui várias associações e em algum momento acho que vale a pena a gente poder desenvolvê-la, mas queria te dizer que supera o que eu imaginei que a gente pudesse aprender com o que você pode nos trazer, no sentido de trazer elementos para que a gente possa entender do que cuida. Por exemplo, quando você fala do luto, né? Que o luto ele é um longo processo e que não é esse o nosso objetivo diante dessa população, que elas comecem e acabem o luto, né? Até porque, como mesmo a gente vai decidir que isso acontece, né? Quem já fez luto, e todo mundo que está aqui certamente já fez, sabe que a gente, numa experiência de perda, perde muitas vezes, e isso vem em ondas, né? Assim, você se ressitua diante do que se perdeu, né? E nessa experiência de devastação, que é o que a gente encontra nessa cena do acontecimento traumático, o sujeito empurrado para fora do seu da sua ancoragem simbólica, né, sem ter por onde se segurar. Se a gente entra, estou entendendo assim o que você disse, se a gente entra como vamos lá, né, vamos tratar desse luto, a gente perde a perspectiva disso que você chamou o ponto e que para a gente vira absolutamente fundamental, que é de fato a partir do que o processo do luto virá a acontecer, mas não como lembrança, né? Mas na perspectiva de poder, a partir dessa ideia que nós temos trabalhado de traumático, né? de acabar, de fazer cair esse eternamente presente da situação traumática, né? Na relação com o vir, não só com o que foi, né? Que isso possa se encadear e assumir um outro lugar. Enfim, acho que são orientações bastante profundas de um trabalho bem vigoroso que vocês vêm desenvolvendo já há muitos anos nos laboratórios. Eu parar de falar, queria te contar um pouco só dos efeitos que isso produz no que a gente está tentando articular. Vou abrir para que vocês falem, perguntem para a Miriam, a gente tem até às 6, tá bom? Lembrar de vir falar aqui, porque nossos coleguinhas de lá precisam ouvir. Tem gente que é online. Miriam, meu nome é Helena. Maravilhosa a tua fala, Miriam. E, como disse a Ilana, de tantas coisas que são provocadas em cada encontro aqui, você trouxe alguns pontos para a nossa partida.
Se você puder falar um pouco mais sobre a questão da implicação do sujeito e como pensar tantas questões de registro desse processo, como um processo como esse que vai ter um curto prazo. Ele é previsto, vai ser tal a tal. Dia tal a gente vai estar... eu quero ir demais. O ato falho nunca falha. No final, no 31 de janeiro, todo mundo vai estar no aeroporto para ir embora. Então, nesse processo, era isso. Só isso. Só. Não, você acha que... Como você prefere? Ele quer falar? Vou Você quer? anotando aqui. Alguém mais quer falar? Alguém mais fala? Oi? Pode. Você quer responder essa ou eu faço? Eu achei que você que ia fazer a pergunta. Não, eu quero fazer uma também. Tá. Mas também eu ia ajudar com o microfone. Não, pode fazer, daí depois a gente... Tá. Comentários, enfim. Eu fiquei pego com duas coisas que são... Eu entendi que são parecidas e tenho uma dúvida em relação a elas. Então, no começo você falou de não tomar o sujeito desse lugar de dejeto, né? De lixo, lama, vítima. Que eu fiquei pensando, bom, eu fui para Altamira, né? Eu estive lá em julho e me parece que algumas pessoas, quando a gente vai conversar com elas, se oferecem um tanto desse lugar, assim, um pouco no exemplo que você contou também dos meninos da Fundação Casa. E aí você falou depois no final, né? Que eu gostei bastante. Já perdeu tudo? Não, falta perder alguma coisa, que é essa fascinação pelo acontecimento. Essas duas coisas me interessam, acho que eu tendo a concordar com você, mas eu fico um pouco confuso, porque tem algo que é da ordem da luta política, da reivindicação pelo que foi perdido, por desejar, lá no caso, que não tenha mais barragem, que não exista Belo Monte, que me parece que estão articulados com esses lugares da fascinação com o acontecimento, do dejeto. E aí a gente tem se debatido em torno disso, assim, como é que lida com essas duas coisas que parece que ambas importam, sabe? Deu para entender? Deu. Então. Eu não ia fazer nenhuma pergunta, mas eu gostei tanto do que o André falou, que eu queria retomar a pergunta, pensando no que o André falou, que você mesma colocou no começo da aula, que foi: será que a escuta pode fragilizar alguém que está numa situação de sobrevivência? Então, pensando nesse caso específico de Belo Monte, no que o André falou, se você pudesse falar um pouco mais disso. Obrigada. Bom, a minha pergunta tem a ver com o que ela falou, o que você falou. A questão é justamente isso, né? O pessoal está indo embora dia 31 de janeiro, fatalmente abre-se algumas feridas aí trabalhando com essas pessoas, e qual que seria, enfim, a recomendação, as possibilidades de continuar trabalhando com essas pessoas, mesmo após a ausência do pessoal que foi para lá? Bom, nessas 8 horas que faltam... A questão da implicação do sujeito, né, foi uma questão que a gente foi se debatendo em muitas situações, né? Quando, isso principalmente na questão dos trabalhos com os adolescentes, em conflito com a lei. Porque tinha uma certa ideia, implicar com o quê? Implicar com que lei, no caso, né? Quer dizer, tem na implicação uma certa ideia de que você tem que se implicar com o campo simbólico, mas nem tudo que está tido como campo simbólico é simbólico. Tem muito de imaginário, né? Dependendo de como você trabalha a questão da implicação, você está fazendo conservação do campo social e político, né? Então, eu acho que a gente
cabe uma... Por isso que eu tenho trabalhado a questão da responsabilização, né, e essa elaboração coletiva, porque muitas vezes basta o gozo de um certo discurso que se diz do bem, que se diz da lei, que se diz o certo, né, para trazer o que é a vida dessas pessoas, né, e vamos dizer, e o que tipo que tipo de construção está sendo feito a partir disso, né? Em função disso que, por exemplo, a Marta Cerruti foi trabalhar com as letras do rap, né? Aqui, vamos dizer, em relação aos adolescentes, fica, então tem que ir para a escola, uma escola que não recebeu bem, que não recebe bem, né? Que não diz nada para ele, e que ele tem que ir para a escola, senão ele não demonstra que tem responsabilidade, né? Então, responsabilidade em relação a quê? Né? Ou seja, quando que o sujeito se engata num tipo de lei, né? E quando a lei ela é simbólica ou ela é imaginária, ou é a lei de um dado tempo, né? O Lacan falou da diferença entre a lei da cidade, né, e a lei do desejo, né? A lei né, não está posta, né? Então, isso a gente lê na teoria, tá bom, a gente já entendeu, né? Mas, né, eu acho que nesse tipo de circunstância, né, a gente tem que pensar muito bem, né, se é na implicação desse sujeito com essa situação específica, ou justamente basta esse gozo que está em jogo, né, e poder construir um outro discurso, né, que diz, e daí sim é um discurso político. Cadê o André? Eu acho que o tempo todo a articulação com o político é fundamental, né? Porque é ele que vai localizar o sujeito não como um conflito intrapsíquico, mas como um jogo de forças do poder. E essa questão da implicação e da responsabilização, que a gente vai trabalhando nesse par, ela vai ter a ver com isso. Se ele começa a ter clareza, né, de que está em jogo ali não é uma culpa, né, ou não é uma falha, né, dele que não deu conta de fazer as coisas, ou de estar naquele lugar, né. Eu já vi, por exemplo, discussões dizendo, por que construiu a casa nesse lugar? Ele tem que se implicar que ele fez isso, ficou lá, né? Então, foi estuprada, né? Porque foi estuprada. Então, tem que se implicar, usou saia curta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse conceito, que eu acho precioso, pode ser usado de uma forma ideológica, né? Então, né, pode, eu vejo às vezes. Então, estamos falando aí estamos na estrada. Então, nesse sentido. Então, acho que pensar muito bem o que a gente está querendo que o sujeito se implique, né, e se tem a ver com a trajetória dele de um sujeito, né, e não com um certo compromisso de uma sociedade que não se importa absolutamente com ele, porque o coloca nesse lugar de dejeto, né, acho que tem que fazer uma reflexão muito apurada da diferença entre esses lugares, né. Acho que isso cabe em várias situações, né, que a gente coloca. Então, nesse sentido, a pergunta do André, acho que ela elucida bastante. Eu acho que eu cheguei à conclusão que é fundamental, né, o trabalho psíquico. Eu respondi aquela questão que eu me pus, né, e que eu me ponho, né, no sentido de, né, por quê? Porque, vamos dizer, esse mesmo menino que fez... não foi esse, foi um outro, mas um menino que eu atendi, que ele, vamos dizer, para sobreviver naquele campo, ele botava banca de bandido, né? Ou seja, eu sou tal, eu conto que eu já matei 15, né? Quanto mais perigoso o outro acha que ele é, mais ele está
protegido de não ser atacado. Né? Só que, pela identificação, ele começou a acreditar nisso. Né? Então, o que acontecia? Ele acabava sendo manipulado. Toda vez que tinha uma briga, ele precisava de mostrar que era valentão, que não tinha medo, que ela, né? Porque você tem medo de mim, quem está falando em medo é ele. Né? Então, o medo é dele, né? Por mais valentão e perigoso que ele se apresente, né? Então, é do medo que ele está falando. Né? Então, se ele está identificado nesse lugar, ele entra em toda encrenca, e mais boletim de ocorrência, e mais tempo de permanência. Né? Se ele consegue separar o que é semblante para o outro, para bancar o valentão, mas sem acreditar nisso, né, ele sabe fingir que não viu, por exemplo, uma briga acontecer, fingir que não é com ele, e escapar dessas armadilhas onde a identificação vai colocando. Né? Eu faço uma discussão bastante grande do livro do Agamben, O que Resta de Auschwitz. Né? Porque ali ele vai dizer da degradação o que o ser humano pode chegar e como aqueles sujeitos são mortos-vivos. Né? No entanto, ele termina o livro dizendo o depoimento daqueles que conseguiram sobreviver ao campo de concentração e eram, ou pareciam ser, mortos-vivos. Né? Lembrando também da moça do Almodóvar. Né? Então, o que eram os muçulmanos, que eram esses homo sacer, que parece que não tem vida própria, que não tem valor, que não tem não sei o quê. Né? Então, quer dizer, na oportunidade de serem ouvidos, o que eles contam? Né? Então, eu vou pegar lá cada descrição. Quando eu era um homo sacer, né? Quando eu era um muçulmano, o homo sacer é o nome que o Agamben dá, eu fingia que não sofria. Fingir é um trabalho psíquico bastante elaborado. Para poucos. Para poucos. Né? Eu estava tão mal que, né, eu não conseguia rezar. Né? Mas o rezar estava lá como uma possibilidade, como uma impossibilidade, mas estava lá. Né? Ou seja, uma perspectiva, um voto de que, né, tem uma saída. Então, você pega o depoimento de pessoas que estavam nessas situações e você vê que o Freud tem razão, né, no sentido de que, né, é uma aposta ética de que governar por inteiro não se atinge o governo por inteiro. Né? Ou seja, é impossível governar. Né? Então, mesmo que pareça que o sujeito está todo, né, todo na alienação, todo no governo, todo lixo ou todo lama, né, lembrar da pulsação, né, da pulsação inconsciente, e ficar ali atento para a hora que esse inconsciente abre e fecha. Tem horas que está fechado mesmo. Né? Tem horas que você fala, bom, estou falando com a parede. Né? E aí tem aquilo que a gente chama de desejo do analista, né? Que é esperar, que é sustentar esse lugar e apostar que uma hora essa pulsação vai se operar. Né? Então, provocando ali com a própria presença, né? Mesmo sem fazer nada, né? Só estando lá, uma coisa que se faz e muito. Né? E, às vezes, sem fazer nada é importante. Né? A Raona Martins fez o trabalho dela sobre não fazer nada. Então, vamos dizer, eu não vejo contradição entre perder a fascinação pelo acontecimento e não realizar a luta política, muito pelo contrário. Né? Porque a fascinação pelo acontecimento coloca na situação de vítima, né? A posição subjetiva de vítima, né? Que é diferente da posição objetiva de que eles foram vítima dos acontecimentos. Mas, enquanto posição subjetiva, você não tem o sujeito político.
você tem o ressentimento, você tem a reivindicação de um outro totalitário que vai lutar por você, você tem a demanda infinita. Né? Você não tem a posição de vítima, ela enfraquece o sujeito. Né? Então, poder lutar pelo que foi lesado, né? Pelo que aconteceu, né? A Kátia Kolltai sempre discute isso, né? Que a condição do ressentimento, né? De ser ressarcido pelo acontecimento, é uma posição muito delicada do ponto de vista da psicanálise, porque esse ressarcimento é eterno, porque nada vai restituir o que era antes. O que era antes acabou. Né? Então, o que você pode restituir aí, o que você pode resgatar, que isso não aconteça com outros, né? Que outras coisas, senão você fica nessa posição de vingança, de ressentimento, de reaquecimento, e não dá andamento a uma nova vida. Né? Então, nesse sentido, e a gente vê os imigrantes refugiados que vêm, que eram batalhadores políticos, e chegam aqui e se tornam, eu quero isso, eu quero aquilo, e ficam pedindo para o outro coisas que eles conquistaram na trajetória deles. Né? Então, é essa posição que nos interessa. Né? Então, é essa separação dessa posição vitimizada, né, por uma posição de que dá seguimento às coisas, e daí sim ele tem o vigor para uma luta política. Não sei se ficou, né, se fica claro o que eu estou querendo dizer. Né? A questão do curto prazo, eu acho que sempre é uma questão. Né? Principalmente para os psicanalistas, né, que acham que uma boa análise só se faz com 20 anos. A vida inteira. Se a gente vai lá para fazer esse tipo de análise, desiste, acaba. Né? Não tem. Não é isso que está em jogo. Né? Então, eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que uma intervenção desse tipo, né, ela precisa de deixar algo no lugar. Né? Ou seja, para que na hora da saída não pareceu que ficou nada. Né? Ou seja, quem são as pessoas que estão ali? E, nesse sentido, esse tipo de processo, que são eles que sabem, e eles que podem, dar na mão deles, né, a direção política, é fundamental para que eles se organizem em associações, para que eles estejam liderando os processos a partir de lá, né? A partir do que está posto ali. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, o Márcio Gagliato também acho que seria alguém muito interessante. O que ele faz? Ele vai trabalhar com os líderes políticos do lugar. Ele vai ver o que o lugar já tem, né, de recursos, né, e que estão apagados pelas situações que colocaram. Cada sujeito que está lá, né, tinha uma profissão, tinha um meio de vida, tinha um lugar no campo social que precisa ser renomeado, precisa ser lembrado também. Quer dizer, não só o processo singular dele, mas o lugar social e o modo que essa comunidade se organizava, né? Para que esse processo, né, seja dado continuidade nesse processo. Então, pelas próprias pessoas que estão ali. Por outro lado, também acho que é compromisso de quem vai lá, né, de manter uma comunicação de forma que de que, vamos dizer, embora não esteja lá o tempo todo, de que a presença enquanto vamos dizer, reforço político, assistência aos mais diversos equipamentos, os equipamentos de saúde, os equipamentos de assistência social, os equipamentos de organização política, dos movimentos sociais. Acho que isso
precisa de estar sendo ativado, né, relembrado também, de forma que a gente possa, né, poder continuar ligada no que está acontecendo lá, e não acabou muito bem. Né? E, nesse sentido, está também ligado à questão do registro. Eu acho que o registro eu aprendi muito com os padres da Casa do Imigrante. Né? Porque os imigrantes viraram um pouco... Né, todo mundo queria fazer reportagem dos imigrantes, queria fazer... E eles começaram a ficar indignados com o jeito que eles eram descritos, né, pelas reportagens. Né? Eles não queriam ser descritos como vítimas, ou como... Então, assim, aqui, de novo, né, aqui é importante dar visibilidade. Né? Será que é a vida de cada um? Será que isso não devassa? Será que só... Né? Então, tem uma coisa que é vamos dizer, de devassar a intimidade, e outra coisa que é dar visibilidade ao conflito, né, social, ao conflito político, que está invisibilizado. Esse sim que está invisibilizado. Né? Então, com muito cuidado para essa exposição, né, de cada um, porque cada um tem direito de aparecer para o campo social do jeito que ele quer, e não né, a sua questão ser... Então, acho que tem que ser pensado bastante mesmo, né, o que vai ser retratado, como vai ser retratado, e que espaço vai ser dado para os retratados para poder dizer que se quer ou não poder aparecer daquele jeito, né, daquela forma como ele vai aparecer no público. Né, que isso é dar uma identidade. Né, aparecer no público é muito forte. Né, então, acho que tem que ser pensado. Né, acho que o registro é fundamental, né, mas acho que tem que ser pensado o objetivo do registro, para quem, e os tipos de registro para esse objetivo. Né? Então, acho que foi isso. Não sei. Posso pegar claro? Olha só, tem um pedaço, eu voltei aqui nas minhas anotações, e você falou sobre a ideia de desamparo discursivo, e eu gostaria que a gente não perdesse essa ideia. Já estou contando os minutinhos para sair o seu livro, porque acho que ela vai nos amparar bastante bem. Né? Porque essa resposta que você faz agora, Miriam, em relação à pergunta do André, a questão do tempo e como se sai do território. Não vamos esquecer também a ideia de pensar o que território quer dizer, que território não é espaço geográfico, né? Que é a relação subjetivada com um lugar e com os laços que ali se fazem, enfim. A ideia do desamparo discursivo me parece que articula bastante bem o campo subjetivo e político, né? E acho que é um avanço como formulação teórica, de fato, nesse campo, nesse entre campos que a gente vai, quando a gente vai entre eu já nem mais consigo falar disso entre campos, como se a clínica não estivesse no território da política, né? Mas, enfim, entre esses pontos do campo, digamos assim. Né? Porque se a gente oferece condição discursiva para alguém, este é um ato político, necessariamente. Alguém poder se dizer e se fazer ocupando o espaço na cidade, isso é uma resposta política. E aí eu chamo a atenção de vocês para a resposta que você dá à sua primeira pergunta, que a Marcela, né, te fez. A escuta pode amparar esse processo. Não é? Quer dizer, escutar, tratar, pode construir elementos para que o sujeito se ampare discursivamente. Mas isso inclui a perspectiva da escuta, né? Quer dizer, na maior radicalidade que a gente pode dar a esse termo.
sem jamais esquecer, e acho que é nessa tensão que a gente trabalha, que essa é uma ação política, que um sujeito escutado, ele é necessariamente um sujeito tensionado para fora da sua condição de vítima, né? Porque ele é alguém que fala sobre a sua posição e que cria uma condição discursiva que é política necessariamente. Então, isso, eu estou ficando aqui super entusiasmada porque estou achando que uma formulação conceitual que produz um avanço importante no campo, né? Assim, agradeço bastante. A gente tem ainda algum tempo, não sei se alguém mais quer falar. Vamos? E aí, depois volto para você. Olá, professora. Obrigada pela aula de hoje, gostei bastante. A minha pergunta é mais com relação a... Você fala que a gente tem que aprender a escutar esse discurso como uma forma de resistência, e não tanto aplicar a técnica psicanalítica. E o Christian falou na semana passada que uma coisa que vai possivelmente acontecer com a população de Belo Monte é que você tem esse discurso que se constrói como reivindicação. E é um discurso coletivo, porque algo acontece e há uma coletividade de pessoas que compartilham a mesma realidade. Então, eu quero saber como que a nossa escuta pode trabalhar na forma de escutar uma história coletiva, mas de entender perspectivas do sujeito, subjetiva. Bom, não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas quando eu digo escutar resistência, eu digo que há um modo em que as pessoas que viveram isso e estão lá vivas, né, há um processo que já está em andamento e que, portanto, ele precisa de ser, na escuta, validado. Né? Não é que eles vão começar a fazer alguma elaboração depois que um psicanalista chegar lá e vai escutar. Não. Né? Eu acho que o tempo todo é pensar que, né, como vou de novo tomar o exemplo da casa do imigrante, né? O que a gente vê muitas vezes é quando o sujeito foge de uma guerra, ele faz uma decisão ali vital naquele momento e se enfia lá num navio, vai, como esses meninos, sai correndo, que pode dar certo, pode não dar, mas ele, né, toma uma posição. Quando ele, né, logo em seguida da situação, quando ele vai se haver com o que ele escolheu, né, e o que aconteceu, isso cai em cima dele, e daí a gente também vê, né, os relatos sobre os sobreviventes do campo de concentração, porque essa é a literatura que a gente acaba lendo, né, para lidar com essas situações. A questão da vergonha do sobrevivente, né, e da culpa de ter realizado um ato de vida, uma escolha pela vida, né, ela cai sobre o sujeito. Né? Então, vamos dizer, na hora ele fez uma escolha, mas sustentar essa escolha sabendo que porque ele fugiu, as duas irmãs foram mortas, por exemplo, ou enfim, são situações muito dramáticas, né? Mas e que, assim, nesse sentido, né, que essa escuta está lá para que ele possa sustentar esse processo de manter a vida que já está em andamento, do jeito que ele pode. Claro que a escuta pode ajudar alguns deslocamentos, mas algo ele fez, senão ele estaria lá. Né? Nesse sentido, que eu acho que a saúde mental é um direito, e ela não é depois de ter a casa, depois de ter a comida. Né? Para o ser humano, né, lidar com a angústia e ter, né, o laço com o outro,
né, na relação que a relação do escuta faz, que é cifrar aquilo que ele está fazendo mesmo, né, que tem ali um sujeito, que ele é um sujeito, que ele tem uma dignidade para ter feito isso, né, que ele fez uma escolha. Né, toda escolha teria uma perda, ou seja, né, o Lacan vai trabalhar em alienação e separação, né, a bolsa ou a vida, não tem escolha, a perda está posta. Né? Então, viver é perder. Né? Então, ele poder bancar essas apostas que ele já fez, que dão para ele a possibilidade de, né, de ajudar ele a fazer essas separações, esses deslocamentos, nesse sentido. Né? E acho que, nesse sentido, eu tento separar isso de que é justamente isso, com isso que ele consegue articular um modo coletivo, de uma luta coletiva pelos direitos. Né? Então, essa coisa de achar, sim, que é fundamental a escuta, mesmo em situações de carências materiais. Né? A gente sabe pelo bebê, né, que importa, tanto quanto o leite, importa a mãe, né? Importa o olhar, importa a voz, importa... Né? Tem experiências do Spitz na guerra, que as crianças tinham leite, mas não tinham mãe, e elas morriam de depressão. Né? Então, né, o fundamental para o humano é o laço com o outro. Né? E um laço que, né, cifre, um laço que dê importância àquilo que ele vive. Né? E isso dá, né, o que a gente vê em termos de resposta de força é muito diferente você tratar uma boa neurose no consultório. Essa demora. Porque você não está falando de neurose, você está falando, né, de reação a uma forma de manipulação concreta da vida dele. Você acha, Miriam, você falou isso, me ocorreu uma coisa assim, é quase uma tensão... Ai, desculpa. Me ocorreu um pensamento talvez bastante precário, mas eu vou ter coragem de dizer, porque apareceu. No campo da clínica da neurose, propriamente, a gente está sempre nessa tensão em que a contingência é sobreposta pela fantasia. Né? Quer dizer, então, a fantasia lê a contingência o tempo inteiro. Não, ele fez isso porque é sempre assim que acontece. Pá. E, nessa situação de catástrofe, a contingência se sobrepõe ao cenário fantasmático. Né? Então, exatamente isso, né, que eu estava falando. Essas situações de violência, a fantasia desaparece no acontecimento. Então, não tem lugar para o sujeito. O acontecimento é saber e verdade juntos. Né? Então, nesse sentido, o sujeito fica totalmente paralisado, porque, né, é totalmente fora dele. Então, é quando ele consegue recolocar uma posição, né, primeiro, inaceitável acontecimento. Segundo, esse acontecimento o abalou de uma forma muito particular. Né? Tá, perdeu isso aqui. Interessou que aquela foto de quando ela era pequena, né, se perdeu, daquela menina que ele gostava. Sei lá, eu estou dando aqui. Né? Então, essa questão fica colocada. Eu acho que esse tema de desamparo discursivo, eu tomei do Mário Pujol, que é um psicanalista argentino, né, que lançou isso lá num texto dele. Eu achei demais, ele mesmo nunca mais escreveu sobre isso, e eu a vida inteira fico escrevendo sobre isso. Porque eu acho que é uma sacada super importante, porque ele fala do desamparo, né, então, né, não usa o termo traumático, vamos dizer, ele teve um uso muito desastrado no campo das políticas, né, você sabe, né, pela psiquiatria e mesmo no campo das ações sociais. Então, o pessoal que trabalha em Cruz Vermelha, não sei o que, não quer saber da coisa do traumático, né, justamente por essa despolitização. Mas o desamparo é justamente essa questão, né, o desamparo social, político e discursivo. Né, porque o que esse enredamento, né, de tal forma que a verdade que o sujeito denuncia, uma denúncia não aparece. Por que as denúncias não aparecem? Porque tem um discurso que diz não.
Né? Não, o menino ele é um delinquente mesmo. A culpa é dele, ele tem que ser punido. Né? Não, o outro... Né? Enfim, eles... e mesmo no caso do Belo Monte, você tem aí uma manipulação discursiva e um incitamento ao esquecimento, né, do que gerou o desmonte da barragem, né, assim, todo um processo que ficou apagado. Esse apagamento, que é político, né, ele restaura uma posição para o sujeito. Né? Eu acho que ele tem, não só, né, acho que não só, né, mas eu acho que é nele que tem. Então, eu acho que nesse sentido, retomando, eu acho que quando o Lacan fala, essa fala meio enigmática, né, de que o ciente é a política, ele está falando disso, né, que tem processos que o sujeito não se dá conta da manipulação, da construção do lugar político dele, e por isso ele fica nesse lugar, da menina que fica culpada pelo estupro, né, do garoto que fica, que como outros garotos, ele usa droga, mas ele é condenado como traficante, o outro não, né, o outro vai no máximo para o psicanalista. Né. Enfim, então acho que esse termo do discurso, né, levar a sério o seminário dos 4 discursos do Lacan e o discurso como laço social, né, e as posições nesse discurso, porque é disso que a gente está falando, eu acho que nesse cenário. E tem uma clínica aí que cabe a nós, né, desenvolver. Porque eu acho que... Você quer falar mais um pouquinho? Eu vou... Na verdade, são... Pode falar, Jane. Vamos lá, é a última e aí a gente encerra, porque são 6. Muito obrigada pela exposição. Não está muito bem organizada o que eu vou lhe perguntar. São algumas questões que têm me ocorrido sobre o traumático. Uma das questões tem a ver com a memória, porque a gente sabe que do que se inscreveu se constitui como traço, né? E tem lembrança. E do que não se inscreve fica como marca, né? E no registro corporal. O que a gente tem ouvido aqui nos cursos é que tem aparecido muitas questões de ordem corporal, né? Doenças, somatizações, enfim. E essa é uma questão que tem o que eu tenho me colocado, porque quando a gente pensa na clínica da violência, ela é uma clínica necessariamente interdisciplinar, multidisciplinar, enfim, né? E possivelmente nós vamos, quem for, a equipe que for para lá vai ouvir questões que são dessa ordem, né? Que esse trauma se constituiu como marca e não como traço, tá? Por outro lado, outra questão que eu tenho pensado muito sobre o traumático, que é o papel o lugar do flashback no trauma, né? Então, que eu acho que conversa com essa questão da fascinação pelo acontecimento, tá? Só que eu tenho tentado positivar o flashback. Eu tenho visto muito esse lugar muito colocando num lugar muito problemático, mas eu suspeito, pela minha experiência com pessoas em situação de violência, é que ele busca questões, eu estou defendendo isso, no flashback. Tá? O traumatizado busca, né, e a minha hipótese é que ele busca o momento em que aquilo se inscreveu como marca no plano físico. Tá? Então, assim, eu queria um pouco pensar, porque esse fascínio ele tem um papel também. Né? Ele precisa, sim, se constituir como lembrança, ele precisa ser esquecido para se constituir como lembrança. Mas, por outro lado, tem alguma coisa lá que se busca nele. Né? E que talvez essa escuta precise também ser sensível para isso que ele busca não sei nem se nessas imagens que o acometem continuamente. Eu queria um pouco ouvir você em relação a essas questões.
São várias, né? E bem interessantes. São várias questões bem interessantes, né? Eu acho que essa questão da memória, né? Ou seja, né? O escrever a história é só depois do esquecimento, né? E, vamos dizer, aquilo que não se inscreve não faz memória, né? A não ser sintomas no corpo e tal, né? Então, acho que esse é um campo assim, muito interessante, né, desse trabalho. Então, acho que... e nesse sentido, que nem sempre o trabalho é, né, de estimular, vamos dizer, uma construção de uma narrativa antes que algo desse mais singular apareça, né? Eu acho que não necessariamente o flashback tem que ser apagado, né? Porque ele é uma tentativa de inscrição, você tem toda a razão, né? Só que ele não é sempre a mesma coisa, e por isso que tem que ser escutado, né? Então, não é porque ele repete aquela situação que aconteceu que ele está falando a mesma coisa. E, para isso, ele precisa ser interrogado. Então, mas o que você está querendo me dizer com isso? O que isso te pegou? Né? Porque a gente está como óbvio, aconteceu tudo isso, o sujeito está chorando por causa disso. Não é óbvio, né? Então, mas por que você está mal com isso? Fazer essa pergunta óbvia, porque ele vai precisar de começar a dizer alguma coisa do flashback. Então, dá andamento, portanto, no discurso. Então, ele faz movimentar, já não é o flashback, né? Já é começar a tirar os fios ali que compõem algo dessa repetição, né? Para aparecer a repetição com diferença, né? E esses fios que vão da direção daquilo que pode ser inscrito como um traço, né? E aquilo que fica fora e que, como estava dizendo, outras coisas vão ficar aí, vão retornar de outro jeito em outros momentos, né? Mas acho que a gente tem ali um ponto, né, de onde começar. Então, eu te agradeço ter trazido essa questão do flashback, porque não é para brigar com ele, não. Né? O que é produção do sujeito, a gente banca, entendeu? E o flashback é uma produção do sujeito, né? Não se a gente vê que ele está sempre igual, que ele está repetindo, porque ele não está, né? Ele nunca está, né? Então, perguntar para ele, mas você está falando isso agora, por que veio isso agora? O que aconteceu aqui agora que vai? Enfim, são vários jeitos de ir tirando dali algo em que, né, não é só do acontecimento, mas em que ele estava presente lá, né? E isso, as marcas no corpo, né, são memória, né, são as cicatrizes. Acho que a ideia da cicatriz, né, da cena do Ulisses que retorna depois da trajetória, na viagem dos outros campos, né, tem a cena que eu acho super interessante, que ele volta e ele não é reconhecido, né, no palácio que ele morava, porque ele estava vestido de mendigo, estava mais velho, né, ele viaja há muitos anos. E ele vai para a cozinha, né, e a ama, que foi a ama de leite dele, lava os pés dele, né, e nesse lavar ela toca na cicatriz, né? Quando ela toca na cicatriz, ela olha e fala, é você, Ulisses, né? Ela reconhece pela cicatriz, né? Ou seja, e daí tem todo o relato do que foi essa cicatriz, enfim, né? Mas para dizer que a cicatriz ela faz história e ela tem ela faz articulação com a herança, né, com a filiação, né? Mas a ferida aberta não, né? Então que essa ferida,
né, possa, de algum modo, cicatrizar para que ela, né, faça memória e, portanto, se torne passado, se torne história. Né? Esse é o desafio. E a cicatriz também é uma prova que a vida venceu. Também, né? Porque estou lá com as minhas marcas, mas estou seguindo em frente, estou aqui, né? Bem, acho que vocês entenderam, porque foi ela que me mandou continuar estudando. Olha o que ela faz. Por isso que eu estou obedecendo, não vou dizer há quantos anos. Segredo nosso. Segredo nosso, por favor. Não. Miriam, agradeço muito profundamente a sua condição de causa aqui nas nossas questões. Muito obrigada. E quando a gente voltar, a gente vai conversar mais. Eu que agradeço o convite imensamente, agradeço a atenção de vocês. E essa conversa é nossa, né? Vamos lá. Muito obrigada. De verdade, viu? Fez um sim pra mim. Que bom. Muito legal. Muito bom. Não vou poder. Dessa vez eu vou ter que sair voando, porque eu tenho um paciente daqui a pouco. Eu estou há tempos querendo conversar com você. Vai lá e tá bom. Então eu vou correr. Super obrigada. Eu que agradeço, viu? Tudo bem? Tudo bom? A gente fica obediente. A gente segue falando. Tá bom. Olha,